Olá, amados, graça e paz. Mais um dia segundo a benevolência, segundo a misericórdia, a benignidade, na qual Jesus Cristo é riquíssimo. A sua benignidade e bondade é o fato de não sermos consumidos e se renova a cada manhã. Bem-aventurado aqueles cujas transgressões lhes são perdoadas, segundo o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Ele tudo opera e executa em nós, e Deus nos conhece através daqueles que perseveram, daqueles que jamais retrocedem, do qual a fé tem que ser participante do início ao fim, e assim nós andamos em mais um dia. Segundo a benevolência, o qual ele sempre nos ensina. Não se deis vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem. E assim nós andamos, segundo ele nos ensina, assim como ele diz: se te baterem numa face, oferece a outra. Se pedir para andar uma légua, ande duas. Se teu inimigo tiver fome, dê-lhe pão para comer. Se tiver sede, dê-lhe água para beber. Se tiver nu, dê-lhe veste para vestir. Orai pelos vossos inimigos, que galardão tereis orando somente por aqueles que vos fazem bem. Fazendo assim, acumularei brasas sobre as suas cabeças. E assim nós andamos segundo a benevolência, sujeitando a Deus através do Espírito de Cristo e resistindo ao diabo, e ele foge de vós. Porque aqueles que andam segundo a verdade, segundo a revelação, são aqueles que não permitem que o inimigo venha nos utilizar. São aqueles que santificam e purificam enquanto há tempo, segundo o lavar por meio da palavra, que é viva e eficaz. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Assim, através da verdade, a única forma de andar na verdade é no Espírito, que é a verdade, porque está escrito na palavra: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. A qual, quando Pedro, por revelação divina, e Jesus pergunta: quem vós dizeis que eu sou? E ele disse: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E logo após, quando Jesus disse que era necessário subir a Jerusalém e ser martirizado pelos governantes, pelos sacerdotes, daquilo que ele havia de padecer, passar pela morte de cruz, Pedro diz: não permitiremos que aconteça contigo. E Jesus lhe disse: para trás de mim, Satanás, porque a tua vontade se reflete com a dos homens. Porque ele estava indo, aquele que por revelação divina disse: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo, agora em carne estava segundo o inimigo. Temos que estar vigilantes, sempre andando em espírito e em verdade. A única forma de andarmos em verdade é segundo o Espírito opera em nós. Porque muitas são as ciladas, assim como Paulo disse àqueles que estavam desencaminhando tão rápido da fé: temo que, assim como a serpente enganou Adão e Eva no paraíso, ela venha vos seduzir e vós afastar tão rápido da pura devoção de Cristo. Porque muitos se amoldaram segundo o padrão deste mundo,
E aquele que ama o mundo e o que há no mundo não ama a Deus, não conhece a Deus. Temos que renunciar tudo aquilo que há no mundo, e aquele que perder a sua própria vida a encontrá-la. Como Jesus disse, não escolhi vós 12, um de vós é um diabo. Assim ele disse a respeito de Judas, o Iscariote, que havia de se cumprir nas Escrituras aquilo que foi dito pelo rei Davi nos Salmos: o meu amigo que comia do meu pão junto à mesa irá me trair. E assim ele o traiu. Aonde Jesus disse também: vós por esta palavra já estáis santificados, mas nem todos, porque ele sabia daquele que havia de o trair, porque ele revela a quem o quer. Lembrai-vos do que ele sempre nos ensina sobre a ignomínia, um espírito de entorpecimento, aonde muitos creem em suas próprias mentiras, das quais para que venham receber o galardão segundo as suas próprias más atitudes que recaem sobre a sua cabeça. O próprio Deus permite um espírito de entorpecimento, porque dele, assim como do Filho amado que está com o governo sobre os seus ombros, não se permite zombar. Tudo aquilo que plantares, certamente colherás, quer sejam boas, quer sejam más. E nós devemos perseverar sempre segundo a benevolência, porque a Bíblia diz que ainda que um pecador que peque 100 vezes ainda viva muito tempo, há mais esperança para aqueles que perseveram segundo a verdade, segundo as boas atitudes da qual Cristo produz em nós, porque bem-aventurado aqueles que têm sede de justiça, que serão fartos. Bem-aventurado aqueles que usam de benevolência, porque aqueles que perseverarem até o fim, ele dirá: vinde benditos do meu Pai. Já como ele nos ensina aqueles que acumulam iniquidade sobre iniquidade, ele dirá a muitos ainda que diga a ele: Senhor, mas nós expulsamos demônios em seu nome, nós fizemos curas, sinais e maravilhas. E ele dirá: apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. Vós participais do ministério da iniquidade. Aqueles que são os filhos da desobediência, que acumulam iniquidade sobre iniquidade. Devemos estar atentos com uma consciência nos acusando como cumpridores, através do Espírito que é a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, e através dele nós somos cumpridores. A única forma, segundo a fé. E é necessário as obras de justiça, porque se não perseverar com elas, a fé se naufraga. Assim como o corpo sem o pneuma, o fôlego de vida, está morto, assim é a fé se não estiver com as obras de justiça. Porque o dom gratuito de Deus, a vida eterna, é através daquele que é o elo da perfeição, para que ninguém se glorie de suas obras. Mas as obras de justiça são necessárias para perseverar segundo a fé, do qual pela fé sois salvos e cumpridores. E assim, em mais um dia, permaneceis segundo o autor e consumador da nossa fé. Permanecei vigiando e orando sem cessar, meditando na sua palavra de dia e de noite, porque assim, quando perseveramos, ele agrada, ele sabe daqueles que operam os dons que são irrevogáveis na forma correta, segundo o amor, como ele sempre está nos ensinando. De graça recebestes, de graça ofertastes. Muito melhor aqueles que ofertam do que melhor é ofertar do que receber. Assim nós andamos segundo eles sondam o intento da mente e do coração, da qual a palavra nos diz: outra vez vereis
a diferença dos que servem o tzadik, o justo, e os que servem o racham, o maldoso. Outra vez vereis a diferença dos que dizem que servem e não servem. E assim, em mais um dia, perseverai, segundo ele opera em nós, confiando naquele que tudo executa, tudo opera, aquele que exerce o direito e nos restitui tudo aquilo que é nosso, porque agindo ele ninguém impedirá. A porta que ele abre, ninguém fecha, a que ele fecha, ninguém abre. E assim, em mais um dia, perseverai, segundo ele opera em nós. Um final de dia com graça, com sabedoria, vigilância e oração, ouvinte e praticante, porque aquele que é somente ouvinte ilude-se a si mesmo. Ouvindo as advertências do Espírito, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, porque através daquele que acata as suas advertências são aqueles que permanecem no caminho, já aqueles que não acata, fica à beira do caminho a mendigar. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.